Boa tarde a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, de vos saudar. Saudar todos aqueles que vieram aqui de propósito, mas também saudar os portalegrenses que, estando aqui por acaso nesta praça, nos vão ouvir, e também a eles uma saudação muito especial. Antes de começar, queria também aqui dar os parabéns à União dos Sindicatos do Norte Alentejano, que hoje festeja mais um ano de muitos dedicado à defesa dos trabalhadores, das condições de vida das famílias deste distrito. Caros amigos e companheiros, há 4 anos, no quadro das eleições legislativas de 2015, num espaço aqui bem perto, que está no coração dos portalegrenses, a Robinson, assumi, em meu nome pessoal e em nome do meu coletivo partidário, o Partido Ecologista aos Verdes, e de um coletivo mais amplo e plural, a CDU, um compromisso com o Distrito de Porto Alegre. O compromisso de dar voz e visibilidade a este distrito, aos problemas e anseios das suas populações e aos entraves que o seu desenvolvimento enfrenta. De dar força às inúmeras potencialidades que o Alto Alentejo possui e às quais o poder tem, ao longo dos anos, virado costas. O compromisso de defender com persistência o riquíssimo património natural e cultural desta zona. Assumimos todos o compromisso de lutar das mais diversas formas com e pelas populações para que o Distrito de Porto Alegre passasse a estar inscrito na agenda da Assembleia da República, na agenda da governação, com resultados visíveis que contribuíssem para travar e inverter o estado de morte lenta para o qual o distrito caminhava há 4 anos, a passos ainda mais rápidos do que o resto do país. Volto agora a ser novamente o primeiro rosto da CDU às eleições legislativas pelo Círculo de Porto Alegre. Agradeço a confiança que as diversas componentes da CDU voltaram a depositar na minha pessoa. Agradeço ao meu partido, o Partido Ecologista aos Verdes, partido que não desiste, contrariamente a outros, de intervir no interior, mesmo que aqui haja menos eleitores. Não ficamos confinados aos grandes espaços urbanos. Agradeço ao Partido Ecologista, ao Partido Comunista Português, partido que muito antes do PEV lutava nestas terras e por estas gentes. Uma luta em tempos nos quais lutar podia implicar prisão, tortura, morte, exílio. Uma luta que se prolongou para além da ditadura, na democracia, e que tem sido fundamental na defesa do direito dos trabalhadores e do nosso país. Agradeço ainda às pessoas que, não sendo filiadas em nenhum destes 2 partidos, nem membros da intervenção democrática que também compõe a CDU, se juntaram a nós nos últimos tempos, ou que há muito vêm fazendo com a CDU este percurso de luta e de construção de um distrito e de um país melhor, mais justo e ecologicamente mais equilibrado. 4 anos passados, apresentamo-nos a estas eleições com a seriedade e a confiança do compromisso cumprido. A confiança depositada na CDU foi totalmente respeitada. A voz de quem votou na CDU, a voz do Distrito de Porto Alegre, chegou à Assembleia da República por via de 2 grupos parlamentares. Podíamos dizer que quem votou na CDU fez daquele estilo de compras, votou 1 e levou 2. Assim aconteceu com este voto. Foi um voto único que teve uma dupla representatividade parlamentar.
Não irei aqui fazer um balanço exaustivo do trabalho feito pelos dois grupos parlamentares, do PCP e do PEV, porque seria demasiado longo e fastidioso. Mas não posso deixar de sublinhar aqui duas questões. A primeira vez que nesta legislatura um assunto de Porto Alegre foi falado no plenário da Assembleia da República não foi pela voz e pela boca dos dois deputados que o distrito elegeu, um do PS, outro do PSD, mas sim pela via da bancada dos Verdes e pela voz dos deputados dos Verdes. Foi o projeto de resolução para a reposição do transporte ferroviário de passageiros diário na linha do Leste. E, tal como o Júlio já disse, foi uma vitória. Arrastámos os outros partidos a votar connosco e obrigámos até ao PSD e ao CDS, que tinham encerrado a linha, a repor o comboio. E também a segunda questão que quero aqui destacar é a quantidade e a diversidade dos problemas abordados sob forma de perguntas, de intervenções e de propostas de lei, de propostas em sede de Orçamento de Estado, o número de visitas e até as jornadas parlamentares aqui realizadas pelos dois grupos parlamentares que compõem a CDU, pelo PCP e pelos Verdes. As questões pelas quais lutámos foram muitas e contribuíram inegavelmente para a resolução de alguns problemas existentes no distrito. Gostaríamos que tivessem sido mais, mas foram alguns e não de menor importância, e já vamos ver os quais. Sem dúvida que o problema que teve mais visibilidade e mais destaque foi a reposição do transporte de passageiros diariamente na linha do Leste. Valeu a pena lutar porque o comboio voltou a apitar, dizia o nosso panfleto, e com muita razão. É verdade que o serviço oferecido hoje não responde ainda às necessidades da população e do distrito, mas estamos cá para continuar a lutar. Outra questão que foi colocada foi o ramal de Porto Alegre, um ramal para ligar a estação de Porto Alegre até à zona industrial. Um velho sonho desta cidade. Agora está inscrito no Plano Nacional de Investimentos de 2020-2030. Mas, companheiros e amigos, para que estas linhas do ramal não fiquem só pelas linhas do papel, será determinante a força que derem nestas futuras eleições à CDU. Porque foi muito contrariados, foi obrigados, foi puxados que esta inscrição foi feita. Ela não aconteceu por vontade do partido que governava. Ela aconteceu porque puxámos, porque lutámos, porque criámos aqui uma voz forte da população a apoiar-nos para esta iniciativa. A terceira questão muito destacada foi a Robinson. Outro sonho porto-alegrense, outro sonho alentejano, outro sonho português, preservar a memória ligado à indústria corticeira, aos trabalhadores da cortiça, uma indústria endógena, de uma matéria endógena, de um produto nacional, de um produto que ainda contribui hoje de uma forma real e pesada para a nossa balança comercial. Pois a Robinson subiu as escadarias da Assembleia da República pelas nossas pernas. Não fossem os travões colocados aqui, localmente em Porto Alegre, por quem todos nós conhecemos, e o museu já estaria em andamento. Também o património natural mereceu a nossa maior atenção. O Parque Natural da São Mamede, o Monumento Geológico das Portas do Ródão, o Tejo, e não vou enumerar, foram alvos da nossa intervenção, tendo a luta mais destacada e conhecida ser a luta desenvolvida em prol do encerramento da central nuclear de Almaraz, foco de poluição e de ameaça para todo este distrito e para o Rio Tejo. A saúde foi outro problema muito sentido pelas populações, que é muito sentido pelas populações do distrito
e que mereceu também grande atenção dos dois grupos parlamentares, sendo notório o contributo que as numerosas iniciativas desenvolvidas pelo PCP e também pelos Verdes, visitas, propostas, negociações, deram para a contratação de mais enfermeiros, nomeadamente aqui no Hospital de Porto Alegre. Obviamente, estas lutas só vieram reforçar as lutas que os próprios trabalhadores, através dos seus sindicatos, estavam a desenvolver nos seus locais de trabalho. Amigos, é caso para dizer que a luta continua nesta matéria, porque PSD e PS e CDS têm sempre uma grande tentação para desviar os dinheiros públicos para a saúde privada, como, aliás, se vê agora com a Lei de Bases da Saúde, que está atualmente em discussão. Por isso, também nesta matéria, o resultado das próprias eleições vai ser decisivo para decidir o futuro do Serviço Nacional de Saúde. O combate à precariedade no trabalho também foi outra das matérias que mereceu muita atenção destes grupos parlamentares, e nomeadamente, aqui digo, ainda maior, da bancada do PCP, que resultou com a aprovação do PREVPAV, que levou à integração de cerca de 200 trabalhadores do distrito no quadro das autarquias, como, por exemplo, Avis, Monforte, mas também aqui em Porto Alegre. Travar o olival intensivo e superintensivo neste distrito é hoje uma das batalhas que encaminhamos por via dos Verdes para a Assembleia da República e que não vamos largar. E precisamos que o distrito nos dê força para que os solos e a água deste distrito não sejam todas para aí canalizados. É que o olival intensivo é o fim da destruição dos solos deste Alentejo, o empobrecimento dos nossos lençóis freáticos e também poluições para as populações que ali vivem e residem. Foi também estes dois grupos parlamentares que as populações de Avis e de outros concelhos encontraram o apoio contra o encerramento das estações de Correios e de outros serviços públicos. Defendemos a manutenção da escola da GNR em Porto Alegre e as melhorias das condições para os instruendos nestas escolas. Estivemos sempre ao lado da legítima luta dos professores e em defesa da escola pública. Fizemos frente à dita descentralização das competências, nomeadamente na educação, da qual os resultados dramáticos já são particularmente visíveis neste distrito, nomeadamente em Sozel. E já que ontem foi o dia do planeta sem plásticos, não podia deixar de falar das inúmeras propostas apresentadas pelos Verdes na Assembleia da República para eliminar e reduzir as embalagens e a atenção que demos aqui no distrito à recolha seletiva e desde a privatização da Valnor, as condições para que houvesse mais recolha pública diferenciada de resíduos aqui no distrito de Porto Alegre, que era um distrito que era preterido em prol de outros distritos com mais população, porque daí vinha mais dinheiro e a empresa, quando é privatizada, atende sim ao dinheiro que recebe e não ao impacto ambiental que está a ter na sua intervenção. Mas não ficamos por aqui. Também o bem-estar animal esteve nas nossas preocupações. E os canis, nomeadamente o canil de Elvas, está hoje a ser alvo de obras e de remodelações graças à nossa intervenção e a propostas dos Verdes no quadro do Orçamento de Estado. E o amianto das escolas, que dizer do amianto das escolas e nos edifícios públicos. E também aqui, muito concretamente, em Porto Alegre, houve intervenção nossa nessa matéria. Já vai longa a lista das nossas ações e propostas, mas é uma lista muito incompleta. Propostas estas vindas, ora do PCP, ora vindas dos Verdes. Não dá para enumerar tudo. Isto seria muito fastidioso. Mas esta longa proposta, aqui incompleta, toda esta intervenção foi feita
sem que tivéssemos um deputado eleito pelo Alto Alentejo. Como veem, os partidos não são todos iguais. Fizemos mundos. Podíamos ter feito mais se tivéssemos ocupado um dos 2 lugares, dos poucos lugares que ao distrito cabe na Assembleia da República. Deixo-vos a imaginar todo o trabalho que poderíamos ter feito, de facto, se tivéssemos tido essa representação parlamentar direta ali. É isso que temos que fazer chegar pelas vossas bocas, pelo vosso contacto com a população, a todos os eleitores deste distrito. Companheiros e amigos, portalegrenses que nos estão agora aqui a ouvir, em outubro estará novamente nas vossas mãos decidir com o vosso voto do futuro deste distrito e do país. Este futuro tem rostos, tem nomes. O do vosso filho, o vosso nome, o do pequeno comerciante ali da Rua Direita, ou então da Rua de Alcamim, em Elvas, que está prestes a fechar a loja. O da vizinha, da vossa vizinha idosa, que está em lista de espera para tirar as cataratas. O da vossa sobrinha, que pode vir a desistir de ir para a faculdade, porque simplesmente as rendas dos quartos estão elevadíssimas nos grandes centros urbanos. Ou então daquele jovem que continua ano após ano precário e com contratos de 9 meses no call center de Elvas ou aqui na fábrica da Zona Industrial de Elvas, de Porto Alegre. O seu voto irá ser determinante para que o ramal, agora inscrito no PNI, graças aos verdes, seja de facto construído, criando assim condições reais para que a zona industrial de Porto Alegre e Porto Alegre venha a desencalhar e consiga chegar por uma via ferroviária ao Porto de Sines, ou à Espanha, ou simplesmente à capital do país, a Lisboa. O vosso voto irá ser decisivo para melhorar os horários na linha do leste, a fim que este serviço ferroviário sirva de facto às necessidades das populações. Para que o salário mínimo aumente até aos 850 €. Para que sejam contratados mais técnicos para o Parque Natural, garantindo assim os meios humanos e o conhecimento necessário à sua missão de guardião desta superba beleza e riqueza natural que é a Serra de São Mamede. Para que sejam contratados mais enfermeiros para o Hospital de Porto Alegre, ou até mais internistas, que aparentemente o Serviço de Medicina Interna está em estado de ruptura, segundo disseram há poucos dias na Assembleia da República. Ou para que as águas das barragens do distrito não sirvam só e exclusivamente para o olival intensivo, mas sim para produzir alimentos dos quais somos carentes neste país e que importamos da vizinha Espanha. Para que a cultura passe a ter 1% inscrito no Orçamento de Estado, no mínimo 1%, e para que aqui os grupos musicais, teatrais, possam ter o conservatório de música, possam ter as condições reais para que os jovens tenham acesso em pé de igualdade, diremos, à cultura, como nos grandes centros urbanos. Para que a Escola de Santa Luzia de Elvas, que está desde o início desta legislatura para ser construída, seja de facto construída. Isto era uma escola com muito amianto. Para que o Centro Educativo de Vila Fernando tenha um futuro útil para este país e para esta região. Para que a Viz volte a ter uma estação de Correios e Sozel. Para garantir que a água se mantenha pública e que o Tejo se mantenha despoluído. Amigos, e que dizer ainda, para que a Estrada Nacional 373, na qual há tantos acidentes que liga Campo Maior a Elvas, seja requalificada, ou então a variante de Santa Eulália. Caros amigos e companheiros, se partilham esta preocupação connosco, estes anseios pelo Alto Alentejo,
para o país, então não deixe que a direita, junta ou separada, nos faça andar para trás. Lembre-se que foram o PSD e o CDS juntos que roubaram o comboio à linha do Oeste, isolando ainda mais o distrito, fechando uma ligação internacional. Foram eles que roubaram salários, pensões, até os feriados levaram. Foi preciso a força da CDU para os repor. Foram eles que privatizaram os Correios e encerraram centenas de serviços públicos. Companheiros e amigos, avançar é preciso, mas não será, por certo, também o PS conseguindo uma maioria absoluta, tanto num distrito como a nível nacional, que vai promover mais justiça social e ambiental. A história já o provou. Foi com o PS que foram levados os abonos de família, as bolsas de estudo e outros direitos sociais, agora repostos graças à força da CDU. Veja aqui no distrito a história da barragem do Pisão, a qual eles foram empurrando com a barriga durante anos, mas foram colocando sempre a primeira pedra, a segunda primeira pedra, a terceira primeira pedra, enfim, e já não sei quantas primeiras pedras. Veremos, está quase feita, dizem aqui atrás de mim, veremos agora se esta é a última primeira pedra. Mas vamos estar atentos para que a barragem não se faça sem que esta barragem que visa, sobretudo, reter água num Alentejo ameaçado pelas alterações climáticas, ameaçado constantemente de seca, não venha a ser utilizada para regar olival intensivo. Não, barragem pode vir, sim, mas para que a água seja um bem valorizado e utilizado em prol do desenvolvimento e do bem-estar. Amigos, avançar é preciso. E o PS só dá passos para a frente se puxado pela locomotiva da CDU para uma Assembleia da República onde o PCP e os Verdes tenham mais peso e mais força. Se a relação de forças na Assembleia da República não mantiver uma pluralidade ainda mais reforçada que a atual, então, amigos, não vamos avançar. Por isso, temos que refletir muito qual é, de facto, o voto útil para este distrito. O voto que vai servir e dar voz ao desenvolvimento de Porto Alegre, ao desenvolvimento do distrito. Votar CDU aqui no distrito de Porto Alegre é não só reforçar o distrito de Porto Alegre, como também pode vir a reforçar o grupo parlamentar dos Verdes, uma vez que a cabeça de lista é uma ecologista. Com provas dadas, o grupo parlamentar, a ecologista também, mas estava-me a referir ao meu grupo, um grupo com provas dadas, um grupo que uma vez que já tem mostrado a sua grande utilidade ao país e muito mais agora num período onde as emergências climáticas são de facto uma emergência que ameaçam o país, que ameaçam esta região, que ameaçam todo o Alentejo. Amigos e companheiros, antes de terminar esta minha intervenção, que já vai longa, gostaria de relembrar que há 4 anos, de facto, o facto de eu não ter nascido por estas terras alentejanas foi um dos argumentos esgrimidos contra esta candidatura por quem não tinha outros argumentos, por quem não tinha argumentos sérios e válidos. Mas, tal como disse na altura, vim para abraçar o distrito e as suas gentes. E isso foi provado. Passado 4 anos, penso que posso dizer que fui adotada. Posso afirmar que sou uma filha do coração do Alto Alentejo. Se tiver que dar provas, tenho aqui as provas. Gosto de sopa de tomate, gosto de migas, gosto da música alentejana, gosto das suas paisagens diversificadas, em particular aqui da Serra. Tenho que reconhecer, tenho muita dificuldade com o calor. Pronto, mas tudo não pode ser perfeito. Pronto, caros amigos e companheiros, este património, este primeiro ato público da CDU, é o pontapé de saída para uma campanha eleitoral que não é minha, é nossa, na qual somos todos candidatos. Só assim conseguimos chegar aos eleitores,
fazendo frente às inúmeras barreiras que vão colocar à nossa frente. Eu estive sempre aqui durante estes 4 anos. Os Verdes estiveram aqui durante estes 4 anos. O PCP já anda aqui há muitos anos. Estivemos todos aqui, andamos na rua, contactamos com as pessoas, fazemos aqui compras. E quando vamos a conferências, vimos cá ao distrito, não passamos em videoconferência. Estão a ver a que eu me estou a referir, não estão? Pronto. Temos uma campanha e um contacto direto com as populações. Por isso, vamos avançar confiantes, com a nossa consciência muito tranquila que fizemos o nosso dever, que cumprimos e que estamos cá para cumprir no futuro. Que daremos o nosso melhor, que o distrito só terá a ganhar com a eleição de uma deputada ecologista, de uma deputada da CDU, de uma deputada por Porto Alegre, que defenderá Porto Alegre. Se não ganharmos, teremos cá também para defender a população. Não teremos é a mesma força, muito que se façamos muita força na nossa luta todos os dias ao longo do ano. Somos todos candidatos. Viva a CDU, viva Porto Alegre. Viva. O distrito de Porto Alegre, obviamente. CDU, CDU, CDU.